Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, vamos falar do básico aqui, o que são os fundos imobiliários. Vamos começar falando aqui do básico mesmo e vamos direto ao ponto. Os fundos imobiliários são fundos que reúnem recursos de vários investidores, então a gente está reunindo aqui recursos de vários investidores para aplicar em imóveis. E esses imóveis, muitas vezes, os fundos eles aplicam para obter renda com aluguéis, mas também eles podem investir na construção de imóveis para uma posterior venda com lucro, ou também esses fundos podem investir em títulos ligados ao setor imobiliário. Dentre os mais conhecidos tem os CRIs e as LCIs. Então, o objetivo aqui é obter retorno através desses títulos. E todos esses retornos, pessoal, eles são repassados aqui para os investidores. O investidor ele tem acesso às cotas na bolsa de valores, então ele consegue comprar essas cotas na bolsa. Obrigatoriamente você precisa ter conta em uma corretora, em uma instituição financeira que dá acesso à bolsa. E aqui a renda, como eu disse para vocês, ela vem de aluguéis, de juros, no caso dos títulos, ou de valorização das cotas. E essa valorização geralmente acontece também conforme os imóveis do portfólio eles vão valorizando. Como a gente está falando aqui de um investimento que é atrelado ao setor imobiliário, o investimento direto em imóveis, eu acredito que muitos de vocês já conhecem como funciona. A tendência é que bons imóveis eles valorizem com o tempo. Então, os investidores aqui, pessoal, basicamente eles vão aplicar os seus recursos em um fundo e esse fundo vai colocar os seus recursos aqui no mercado imobiliário para obter ganhos, e esses ganhos serão divididos com os cotistas, com os próprios investidores. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui como os fundos funcionam. Os fundos eles são geridos por profissionais especializados, então esse aqui é um dos pontos principais do investimento. Você ter acesso a uma gestão profissional. E os fundos eles distribuem rendimentos, geralmente mensais. Na verdade, a grande maioria dos fundos imobiliários paga mensalmente. Eles são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus lucros semestralmente, mas a grande maioria faz esses pagamentos mensalmente, tá, pessoal? Isso acontece justamente para atrair os investidores, atrair recursos para o segmento e, enfim, já virou aí algo tradicional desse mercado. O investidor ele ganha então com a renda recorrente e a valorização das cotas no mercado, como eu disse para vocês, os bons imóveis eles tendem a valorizar com o tempo. As principais vantagens dos fundos imobiliários é a acessibilidade, então você consegue investir com pouco dinheiro. Existem fundos que são negociados até abaixo de R$ 10, então com menos de R$ 10 você tem acesso a bons fundos imobiliários, não estou falando de fundos ruins, estou falando de fundos de qualidade que custam menos de R$ 10. Geralmente você vai conseguir comprar cotas ali, girando em torno de 10 até R$ 200. Aí vai depender do fundo, da estratégia dele, mas é muito acessível para você iniciar nesse mercado. Ponto positivo também é a diversificação, então você tem acesso a vários imóveis ou títulos com pouco capital, e isso aqui é muito positivo, porque vamos imaginar que você tem R$ 200.000 para investir no mercado imobiliário. Você vai ter acesso muitas vezes a um imóvel que nem é um imóvel de qualidade, e você deixa todo o seu capital ali nele, se você tiver só esses 200 mil, como eu exemplifiquei. Agora, nos fundos imobiliários, não. Se você pegar esse mesmo capital, você vai conseguir comprar diversos fundos e você vai estar muito diversificado. Você vai possivelmente estar com imóveis ali dentro de um portfólio, acessando galpões logísticos, escritórios, imóveis de varejo, títulos também, títulos de renda fixa, se tratando aí dos fundos de papel que investem em títulos de renda fixa. Então você vai estar com um portfólio muito diversificado e com capital baixo, coisa que você não teria acesso se você investisse diretamente com os seus recursos, você fosse lá comprar aqueles imóveis.
Tem um ponto da renda passiva, então tem os pagamentos mensais de dividendos, como eu já falei para vocês. A liquidez, as cotas são negociadas na bolsa, é mais fácil de vender do que um imóvel físico. Então vamos imaginar que você tem um imóvel, precisa dos recursos por algum motivo. Você tem que colocar aquele imóvel à venda, muitas vezes você tem que buscar um corretor para te auxiliar, vai ter que pagar a porcentagem dele, vai demorar ali em torno de 1 ano para você vender, ou até mais do que isso. Então, com os fundos imobiliários, basicamente só colocar a ordem de venda e muito facilmente você vai ter acesso a esses recursos, tem uma liquidez bem maior. Tem um benefício fiscal, que é a isenção de imposto sobre dividendos para a pessoa física, tem as regras, mas enfim, o básico aqui é que até o momento a gente tem essa isenção de imposto nos rendimentos. A gestão profissional, então, são os especialistas que cuidam dos ativos. Você não precisa ter trabalho, basta você comprar a cota e o gestor se vira para lá para te entregar um bom retorno. Temos a transparência, então tem os relatórios periódicos, onde você consegue acessar como está o trabalho desse gestor e quais são as estratégias dele para garantir bons retornos para você no longo prazo. E temos também a fiscalização da CVM. Então, aqui, pessoal, se trata de um ponto muito positivo para o investidor. Você tem exposição a grandes ativos, como eu disse para vocês aqui, você tem acesso a shoppings, você pode ser dono de shoppings, hospitais, galpões, etc. Vamos imaginar aí o mesmo exemplo dos R$ 200.000. Você nunca, com esse valor, vai ter acesso a um shopping, a um hospital, a um galpão logístico de alta qualidade. Então, aqui, pessoal, nos fundos imobiliários, você consegue acessar imóveis de primeira linha a partir de R$ 10. Então, você consegue acessar imóveis que muitas vezes uma pessoa comum jamais pensaria em ter acesso e pensaria que poderia receber aluguéis, inclusive, desses imóveis. E é isso aqui que você consegue através dos fundos imobiliários. Então, com pouco capital, você tem acesso a imóveis de primeira linha. Tem menos burocracia, então você não tem trabalho aí com cartório, sem escritura, não precisa se preocupar com imposto de compra ou venda de imóveis. Tudo isso aqui fica sob responsabilidade da gestão profissional e quem já trabalhou com imóveis, já teve um imóvel de aluguel aí, vocês sabem como é trabalhoso você lidar com o inquilino, você muitas vezes lidar com inadimplência, ter que fazer cobrança, você ter que cuidar de contrato também, é tudo muito trabalhoso. Então, isso aqui, pessoal, é um problema que vocês não têm quando se trata do investimento em fundos imobiliários. Aí a gente tem um potencial de valorização, que além dos rendimentos, as cotas podem se valorizar no mercado, como eu disse para vocês, é também o caso de você investir em um fundo que tem imóveis dentro do portfólio e esses imóveis tendem a se valorizar com o tempo. Então, pessoal, tudo isso aqui é muito positivo e vantajoso nos fundos imobiliários. Aí, pessoal, a gente também tem alguns riscos, que é a volatilidade das cotas. Então, como as cotas elas são negociadas em bolsa, o preço delas vai depender ali da oferta e da demanda. Vai depender do mercado, se tem mais pessoas comprando do que vendendo. Então, as cotas elas podem oscilar. É algo que não acontece, que você não visualiza, na verdade, quando você tem um imóvel físico. Então, se você tem um imóvel, você não está pensando se hoje ele vale 190 mil, e aí se daqui 2 meses ele está valendo 230 mil, você não consegue visualizar isso de forma clara. Isso é algo que você consegue visualizar no mercado financeiro, porque a cota ela está sempre oscilando ali, e muitas vezes quem investe diretamente em imóvel, na verdade, vai entender o real valor do seu imóvel no momento da venda. Então, muitas vezes a pessoa acredita que aquele imóvel vale R$ 300.000 e na hora da venda não acha ninguém para pagar esse valor. Aí ela entende que ele vale ali em torno de 250, 240 mil. E isso é algo que não preocupa esse investidor, ele vai só ficar preocupado com isso se ele precisar vender aquele imóvel. Então, esse é um ponto positivo de você investir diretamente, você não investir através de fundos. Então, o investidor ele tem que
está habituado aí à volatilidade das cotas e muitas vezes, se você precisar vender esses recursos antecipadamente, no momento ali de imprevisto, você pode ter um certo prejuízo ou lucro acima da média. É algo que você tem que ter em mente aqui, que se trata de renda variável, então tem esse risco. A gente tem um risco também de vacância ou inadimplência nos fundos que são ligados a títulos, o risco é de crédito, é o risco de calote, e nos fundos que eles são ligados a imóveis diretamente, a gente tem o risco da vacância, que é o imóvel ficar vago, o inquilino sair e muitas vezes o fundo não conseguir repor imediatamente, e ele não vai receber o aluguel naquele momento. Então, o ideal, inclusive, é que vocês busquem fundos de qualidade. Os juros altos também tiram a atratividade, então, no cenário de juros elevados, a cota ela tende a ser penalizada, isso é normal na renda variável, e existe também o risco da gestão ineficiente. Então, por mais que se tratam de gestores profissionais, esses gestores, eles podem cometer erros. E dependendo do erro aí, pode prejudicar bastante o cotista, então por isso que vocês têm que ter muito critério na hora de investir. Existe o impacto dos juros. Basicamente, a Selic alta ela pressiona as cotas, como eu disse para vocês, a renda fixa vai atrair os investidores, então a tendência é que o investidor ele acabe fazendo essa migração, tirando dinheiro de ativos geralmente de risco e colocando em ativos que têm um risco menor, mas que estão com uma boa remuneração. Então, esse é um ponto. E o custo de crédito também sobe. Então, se a gente tem uma Selic mais alta, fica mais caro pegar empréstimo e acaba prejudicando o setor imobiliário como um todo, até na questão dos financiamentos, que ficam mais caros. Então, isso aqui acaba impactando diretamente o setor. E a Selic baixa, ela é muito positiva. Os fundos se tornam mais atrativos, a renda fixa ela passa a remunerar menos, os investidores tendem a sair da renda fixa e voltar ali para os ativos de risco. E o potencial de valorização é bem maior com a Selic baixa. Entra também com a questão do custo do crédito, né? Que vai ficar mais barato financiar, mais barato pegar empréstimo. Tudo isso acaba sendo positivo para o setor imobiliário. Então tem esse impacto direto. Tá? O cenário onde você vai ver mais valorização é com a Selic baixa. Porém, pessoal, o momento de Selic alta é um momento que geralmente é muito interessante para o investidor colocar dinheiro aqui nas cotas, porque as cotas vão estar mais baratas, vão estar pressionadas. Quando a Selic cair, a gente tem aí um enorme potencial de valorização. Aí como que você vai investir com segurança? Escolhendo uma corretora confiável, não tem muito segredo nisso aqui. Estudando os relatórios do fundo, então você vai buscar informação, vai diversificar entre vários tipos de fundos. Como eu disse para vocês, o ideal é que você tenha um pouco de cada, você tenha um pouco de galpões, escritórios, de fundos de papel, que são os fundos que investem em títulos, e você tendo um pouco de cada segmento ali, você minimiza bastante o risco. O ideal também é você buscar sempre por qualidade. Então, prefira fundos com boa liquidez, que são bastante negociados, para que, se você precisar vender, você consiga vender com facilidade, não tenha problema. Tem que avaliar bem as taxas de administração e performance, tomar cuidado com fundos que cobram taxas muito elevadas, que eles ficam com uma fatia muito grande ali dos retornos. Sempre acompanhar a macroeconomia e juros, então você acompanhar as notícias mesmo do mercado e começar com valores menores. Então, se você quer iniciar, começa com pouco, testa o mercado, vai aprendendo ao longo do tempo, aos poucos, não vai colocando seu dinheiro todo de uma vez só. E aí você vai aprendendo, vai entendendo como funciona esse investimento na prática. Por fim, aqui como conclusão, os fundos imobiliários, eles unem renda recorrente e mercado imobiliário. O brasileiro ele entende muito do mercado imobiliário, esse é um investimento aí que é bem difundido aqui no Brasil. Muita gente sonha em ter várias casinhas ali de aluguel. Por que não ter vários fundos imobiliários te gerando renda mensal? Então, os fundos também eles vão te oferecer diversificação em renda passiva e a segurança, pessoal, ela vem da análise, da diversificação e do acompanhamento. Então, os fundos imobiliários são uma excelente porta de entrada para que você invista em imóveis
pela Bolsa. Então a gente tem aqui realmente um excelente instrumento aí para o investidor, principalmente para o investidor iniciante, porque ele tem todos esses benefícios aqui, que é receber a renda mensal, você compreender ali o mercado, mercado imobiliário, que geralmente é mais acessível aqui no Brasil, o pessoal já tem um entendimento maior. Então, pessoal, com relação a esse vídeo, esses eram os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.